bendizendo o nome do Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado aqui nesta congregação, e como foi bem colocado toda a informação pelo Jogral, pelo pastor Manassés, por tudo que o Senhor tem realizado nos 82 anos dos trabalhos aqui. Fui também enriquecido pela informação que o nascedor do templo, bem no início, era aqui no cruzamento, no próximo corpo, posto de gasolina. Eu também vim ouvindo aqui um pouco o presbítero Manuel Lopes, informando que conheceu as 3 fases, né, da história do templo, período também da galeria, que eu tive a oportunidade de conhecer. O ano que eu estive aqui com os meus irmãos, na virada do século, o pastor nos colocou aqui para aprender desse escola bíblica dominical. E hoje poder estar com uma igreja, repito, é uma alegria muito grande. Eu quero tornar pública a minha gratidão a Deus e ao nosso pastor presidente por essa escala de culto aqui em Casa Amarela, para juntos nos alegrarmos no Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado no meio do seu povo aqui no templo. Queridos e amados irmãos, me sinto feliz em poder estar ao lado dos presbíteros, todos os membros, todos nós aqui juntos, auxiliando o pastor Manassés nesta noite. Nós lemos nessa oportunidade o Salmo de número 18 e o versículo de 1 a 6, aonde está regimentada uma nota de louvor, de gratidão do salmista, e também de clamor, quando o servo do Senhor Davi, ele falando as suas palavras, usando nesse cântico ao Senhor, no dia que Deus o livrou daqueles inimigos e das mãos de Saul. Expressão muito clara quando diz que, revelando que Davi estaria amando de coração o Senhor, que era a sua fortaleza, e ele coloca vários símbolos acerca daquilo que a sua alma naquele momento estava comparando o nosso Deus, como rochedo, como lugar forte, como libertador, como fortaleza, em quem ele confiava, como escudo, como alto refúgio. Ele dissera que invocara o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficaria livre dos seus inimigos. E nas suas palavras ele dissera que cordéis de morte secaram e torrentes de impiedade estavam assombrando a sua vida. Mas ele lembra, medita, reflete e diz que na angústia estaria invocando ao Senhor e estaria clamando ao Senhor desde o seu templo. E no templo, Davi refletia categoricamente que Deus estaria ouvindo a sua voz, ouvindo o seu clamor. E é interessante, meus irmãos, lembrarmos aqui nesta noite que Deus, Ele sempre se manifestou em estar envolvido com a criatura. Quando nós lembramos da porção bíblica, desde o nascedouro ali em Gênesis, o nosso Deus, além dele ter criado a coroa da criação, ele ter realizado a formação do primeiro casal, ali deu início a relação, o relacionamento de Deus para com o homem. É bem verdade que o primeiro casal eles falharam, eles pecaram, mas Deus não desiste e está mantendo esse relacionamento. Quando no capítulo 3, a viração do dia, a Bíblia revela que ele vinha conversar com Adão. E como dissemos, Deus não desiste desse relacionamento com a sua criatura. Passando-se tempos, Deus estava observando a terra e o pecado, o mal, tinha acendido a ira do Senhor, mas ele contemplando, ele viu um homem chamado Noé. E ele trata com Noé a fim de que ele viesse a realizar algo também com esta terra. E a Bíblia nos mostra que Noé, juntamente com a sua família, ele não obedeceu
sua família daquele dilúvio. Passaram-se gerações e Deus mantém esse relacionamento, esse destino de relacionamento com os homens. Chegou o período de Moisés. No livro do Êxodo nós vamos observar que Deus instrui a Moisés, estabelece para com Moisés que ele viesse a criar um tabernáculo. E como a igreja bem conhece, ali estavam as 12 tribos nas cercanias do tabernáculo, 3 à direita, 3 à esquerda, 3 à frente, 3 por detrás, a fim de que pudessem estar ouvindo as diretrizes de Deus. Passa-se essa geração e Deus mantém o propósito de ter esse relacionamento. Quando chegou o período de Davi, mesmo ele não podendo assim construir o templo, mas a Bíblia nos revela que ele orienta que o seu filho Salomão viesse a construir. Davi, apesar de ele ter sido rei, guerreiro, um homem destacado na história do povo de Israel, mas a Bíblia nos fala que as suas mãos eram marcadas ou manchadas de sangue. Por isso Deus não deliberou que ele viesse a construir o templo, mas sim o seu filho Salomão. E vai se passando as gerações e Deus mantém esse propósito alinhado de se relacionar com a criatura. Chegou o tempo do Senhor Jesus Cristo, quando em vários momentos ele estivera ao templo, ensinando no templo. E aí nós vamos perceber que o templo, ele foi um propósito definido por Deus também para estar de forma regular, atendendo o seu povo, tratando com o seu povo, ensinando o seu povo, estabelecendo a sua vontade, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, os preceitos de Deus. Jesus vai à cruz, morre, é sepultado, depois ressuscita, é assunto aos céus e deixa ali os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, e aqueles 70 que foram destinados a realizar o trabalho. Com isto, nasce a igreja primitiva, e nós observamos que Deus mantém esse relacionamento, aleluia, para com as gerações futuras, baseando-se na igreja primitiva, como dissemos. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, no capítulo de número 2, no livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 37, aí ali estava um povo já estabelecido pelos desígnios de Deus, pelos propósitos de Deus, daquilo que muito já se tinha ouvido falar, aleluia, os ensinamentos que se davam dos pais aos filhos. E lá na região de Jerusalém, a Bíblia diz que ouvindo eles isto, confundiram-se no coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que a promessa dizia respeito a eles e aos seus filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. E é interessante que a historicidade de Casa Amarela, ela está de forma implícita, aleluia, aqui no versículo de número 39, quando a expressão foi colocada: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E aqui nós estamos vendo o trabalho de Deus, a boa mão do Senhor, o resultado dessa promessa de forma eficaz, aqui no Brasil, Pernambuco, e com precisão no bairro de Casa Amarela. E a Bíblia nos revela, meus amados irmãos, que a ação de Deus, o trabalho de Deus por meio do Espírito Santo, e com muitas outras palavras, estavam testificando e exortando, dizendo: salvai-nos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela foi sendo desenvolvida, tratando naqueles dias, e não tem parado, ela tem chegado nos nossos dias, e a exemplo disso, Casa Amarela está há 82 anos promovendo a palavra desse Deus que estivera com os nossos irmãos da igreja primitiva. E diz a palavra do Senhor, queridos e amados irmãos, que de sorte naquele momento ali,
muitos ainda que vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. O contexto nos revela no versículo de número 46 que perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 resultava muito na ação dos nossos irmãos ali, porque a Bíblia diz que eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se avivam de salvar. Sabe por que a igreja de Casa Amarela ela está aqui nesse dia contando vitória e trazendo notas de agradecimento, expressando a sua gratidão? É porque a boa mão do Senhor tem acrescentado na história dessa igreja. A boa mão do Senhor. Então, queridos, aqui nesse contexto sagrado, nós temos um modelo pelo qual a igreja tem sido bem sucedida. De igual modo, a igreja primitiva, sendo a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. E eu fiquei aqui a pensar, a refletir o quanto a nossa igreja, guardada por Deus, preservando justamente esse modelo do qual esteve a igreja primitiva, sendo montada, sendo arquitetada, sendo gerida, direcionada pelo Espírito de Deus. Porque a igreja em Casa Amarela, ela se mantém viva, ela se mantém eficaz, ela se mantém no melhor modelo, porque ela se mantém no modelo igual à igreja primitiva, na característica da doutrina dos apóstolos. Nós podemos dizer nessa noite que o grande segredo de uma igreja, assim como é a igreja aqui de Casa Amarela, ela é bem sucedida, porque ela preserva ou ela persevera na doutrina apostólica. E os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como vimos no versículo 42 aqui, do capítulo de número 2. Doutrina é justamente esse conjunto de princípios em que se baseia esse sistema religioso, doutrinário, os mandamentos do Senhor Jesus, os juízos, as ordenanças. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que essa igreja se mantém nesse modelo feliz, eficaz, porque aqui nós temos a centralidade de forma teocrática. É Deus falando ao nosso pastor, o nosso pastor direcionando ao coordenador, o coordenador sendo auxiliado pelos obreiros aqui, as lideranças musicais de grupos e conjuntos dos trabalhos aqui que se desenvolvem nessa congregação atendem, aleluia, dentro do mesmo sentido. É por isso que a boa mão do Senhor repousa sobre esse trabalho e sobre este lugar. A igreja ali preservava, eles perseveravam na doutrina apostólica. Outra perseverança que a igreja primitiva tinha como modelo básico, e nós podemos observar, queridos e amados irmãos, que a igreja aqui em Casa Amarela também se desdobra nessa ação, nesse serviço. Nós verificamos no contexto aqui do capítulo 2, o segundo segredo era na comunhão, no partir do pão. Uma igreja bem sucedida, ela persevera na comunhão. Os cristãos ali primitivos, eles assim faziam, meus amados irmãos. E comunhão é o ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias, a comunhão de pensamento, a comunhão de propósito, a comunhão de bens, a comunhão com Cristo, a comunhão com o outro, o irmão comunhão com o outro, o irmão comunhão com a liderança, comunhão, aleluia, entre todos que aqui participam, que era o exemplo da igreja primitiva. Quando eu cito isso, eu lembro que quase há 22 anos atrás, que aqui estivera atendendo o nosso pastor, junto com os irmãos da escola bíblica dominical. A minha filha nasceu com problema de saúde. Ela nasceu com 3 sopros lá no coração. E o resultado da comunhão dessa igreja, que muito ajudou a mim e a minha família na oração. E a boa mão do Senhor trouxe o resultado para a minha filha Ellen. Hoje está uma moça de 22 anos, gozando de saúde. Mas eu não posso esquecer que a igreja aqui, de igual modelo
considerar. Quando a Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, os cristãos primitivos, eles perseveravam nas orações, ali está registrado no versículo 42 do capítulo 2. E perseverança é justamente o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, de firmeza, aleluia, de persistência. Em Atos capítulo 2, versículo de número 46, quando o autor aqui ele escreve, ele deixa-nos a informação: perseverando unânimes todos os dias do. Então, queridos e amados irmãos, como é importante estarmos no tempo, porque de verdade, como foi dito aqui, os propósitos estabelecidos por Deus aqui no tempo, é verdade que aí na frente, na parte frontal da nave, não está escrito pronto socorro, mas eu e você não temos dúvida que o socorro pronto de Deus habita, reina e se manifesta nesse lugar em resposta às orações da igreja. Perseverando unânimes na oração. Salvo o equívoco da minha mente, Deus respondeu a oração dos irmãos aqui de Casa Amarela e ressuscitou uma criança. Heloísa, aleluia, uma criança por esses dias. E a informação não ficou apenas aqui não, viu? O poder de Deus, o milagre de Deus em resposta à oração já ganhou os 4 cantos da terra. Por que isso? Porque essa igreja persevera unânime na oração. Aleluia. Como é bem definido pela palavra do Senhor, as características do modelo original da igreja. Interessante que essa igreja percebe que ela não precisa criar modismo, nem invenções, nem novidades. Aleluia. A característica singela dentro do modelo da igreja primitiva. Essa é uma igreja que prega o evangelho, que diz que Jesus vem, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura, que Jesus prepara o homem e leva para o céu. Essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que busca o Senhor, é uma igreja que se derrama na presença do nosso Deus, é uma igreja que estuda a palavra, é uma igreja que se alimenta da palavra de Deus, características simples do evangelho. É por isso que ela se mantém guardada na boa mão do Senhor, perseverando dentro do modelo da igreja primitiva. Além da doutrina apostólica, além da comunhão, além da oração, o capítulo de Atos nos mostra que uma igreja primitiva, podemos dizer assim, o quarto segredo do modelo da igreja primitiva, qual hoje se mantém aqui, a perseverança na adoração ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nós observamos que os cristãos primitivos, eles perseveravam diariamente no templo. O texto diz assim: louvando a Deus, repita após mim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, queridos, adoração sendo um ato de louvar, adoração sendo um ato de reverenciar, adoração sendo um ato de prestar culto a Deus. É muito lindo isto. Quando nós saímos das nossas residências, das nossas casas, com o propósito pré-estabelecido de adorar o Senhor. Você sabia que o culto, o nosso culto começa desde o momento que a gente está se organizando em casa? Aleluia! Vontade de chegar cedo, ocupar o nosso lugarzinho e entregar o nosso canto, a nossa adoração. Queridos e amados irmãos, por certo no templo, Deus, aleluia, como lugar, esse lugar ele foi consagrado a Deus. Deus salva, Deus cura, Deus batiza no culto e nas outras reuniões, até no ensaio, Deus opera milagres aqui. Você sabia disso?
ensaiada no templo de Casa Amarela mexeu com ele, com a sua mente. Ele pediu para entrar, ele entrou, ele aceitou a Jesus. Jesus, aleluia, converteu ele, deu banho de sangue, ele tornou-se obreiro, auxiliar, diácono e foi meu professor de escola dominical ali no Curando 2. Jesus opera no ensaio, Jesus opera no culto. Esse lugar foi consagrado para render honras e glória ao nosso Deus. O ex-bêbado tornou-se meu professor de escola bíblica dominical na congregação. E foi aqui no ensaio do coral que ele se rendeu a Jesus. A igreja persevera. A gente só estará aqui porque a gente persevera em Cristo. Guardados por Deus, nunca deixemos, nunca pensemos que o orgulho, aleluia, otimista de natureza humana, nunca jamais. Mas eu só estou aqui e você só está aqui por causa da misericórdia e da graça dele para com as nossas vidas em meio à nossa geração. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus que mantém a igreja desde a igreja primitiva. Aleluia, aqui nós estamos adorando ao Senhor. O Salmo 122, verso 1, o salmista ele dissera: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. As palavras de Deus nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Por certo, meus amados irmãos, se o pastor Manassés fosse dar a oportunidade individualmente a cada um dos meus irmãos aqui, aleluia, os dias, a noite, a madrugada seria pouco, porque todos nós que aqui estamos, nós temos inúmeras razões, inúmeros testemunhos pelos quais Deus tem estabelecido resposta, milagre, bênçãos para as nossas vidas no templo. Então a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração, perseveravam na adoração ao nosso Deus e uma evangelização fervorosa todos os dias. Que bonito a história de Casa Amarela, como foi bem informado aqui, bem lembrado pelo pastor Manassés, porque não tem como pensar em Pernambuco e não lembrar de Casa Amarela. Isso é verdade. E eu, de forma muito definida, eu morei 5 anos fora, e aonde eu estava morando, as pessoas perguntando sobre a igreja aqui no Brasil, a igreja aqui de Pernambuco, louvado seja o nome do Senhor. E em vários momentos, de maneira frenética, eu pude, aleluia, trazer informação do círculo de oração que aqui teve o seu nascedouro, da campanha evangelizadora que aqui teve o seu nascedouro, do discipulado que aqui teve o seu nascedouro. Então, queridos e amados irmãos, é noite de nós nos alegrarmos e agradecermos a Deus, porque Deus estabeleceu a sua vontade e os seus propósitos neste lugar. A evangelização de maneira fervorosa todos os dias também era uma característica da igreja primitiva. O quinto segredo de uma igreja bem sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. E a Bíblia diz que os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Versículo 47 do capítulo de número 2. Interessante que essa obra não para. Deus dá o crescimento. Aleluia. Percebe? Que por mais que se arregimente aqui a pancada, mas sempre tem alguém que vai ficar em pé. Não acompanha. As instalações não acompanham o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa obra é santa. Essa obra o homem não pode parar. Bendito seja o nome do Senhor. Estava aqui observando o crescimento da igreja. Está lembrando de uma de nossas igrejas com o seu crescimento. E alguém deseja parar, deseja impedir.
mas a boa mão do Senhor vai se prosperar. E eu estava me meditando e pensando em uma certa cidade aqui do Nordeste, onde a igreja estava crescendo de forma pujante. Chegou um tempo que não cabia mais as pessoas dentro do templo, e os irmãos, o grande número de irmãos ficava pelas laterais do templo, nas janelas, culto aos domingos, culto de ensino, culto de Santa Ceia. Era uma inquietação, uma preocupação com o pastor daquela cidade, daquela igreja ali. Aleluia! E os irmãos tomaram a iniciativa de procurar a liderança municipal daquela cidade. E quando foram tratar com a liderança a fim de conseguir a liberação de um novo terreno, prosperitando um novo templo, um templo maior, a fim de que ele pudesse comportar toda a igreja dentro da nave do templo. E alguém na reunião disse assim: é assunto de crente, esse povo está querendo aí incomodar, é o que? Resolve. Aí mandaram resolver, e alguém que estava na reunião disse assim: já que é negócio dos crentes, manda esse povo lá para dentro dos matos, consegue um terreno para eles dentro dos matos, que eles não vão mais nos inquietar, não vão perturbar a gente, e a gente vai ver sossegado aqui na cidade, e eles vão se recolher para dentro dos matos. Conseguiram o terreno dentro do mato. E os irmãos humildemente foram lá fazer o trabalho, capinar, abrir o espaço, montar o baldrame, os alicerces, preparar, aleluia, levantaram o templo, as paredes, o teto, e o novo templo ficou posto, localizado dentro do mato. E os irmãos saíram da cidade, ia para dentro do mato adorar o Senhor. Só que o cidadão que disse isso na reunião, coloca esse povo dentro do mato, esse cidadão não sabia, e a Bíblia diz que do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Senhor é a terra, o Deus que adoramos é dele, a igreja é dele, o povo é dele, o mato é dele. Deus manda um crescimento para a cidade, vai mandando um crescimento, aí vai surgindo novas casas, aí se amplia, novo mente. E para onde crescer? Só tinha lugar para crescer aonde era o Tu és o nosso dono, Tu és o dono de Cascavel, Tu és o dono de Pernambuco, Tu és o dono do Brasil. Aleluia. Ele que faz ampliar o trabalho aqui. Ele que manda novos locais para a área, abrir pontos de pregação e expansão do trabalho. É Ele que manda. Aleluia. Levante a sua mão para glorificar e exaltar esse Deus. Foi crescendo a cidade, crescendo, ampliando. Aí precisou de uma nova farmácia, precisou de um novo supermercado, precisou de uns novos departamentos, tudo novo. Até as instalações, tudo mais novo, frente mais moderna, frente de casa com aqueles portões assim, com mármore, com alumínio, tudo novo. Certo dia, o secretário procura o prefeito e diz assim: prefeito, nós temos que fazer uma nova prefeitura, porque a nossa prefeitura ficou na parte velha da cidade. E aonde é que a gente vai instalar uma nova prefeitura? Ele disse: pode procurar. O secretário correu para lá, correu para cá, subindo, descendo, procuraram, retornando. O bichinho chegava suado, não chegava. Trouxeram a resposta para o prefeito: prefeito, para se instalar uma nova prefeitura precisa de uma praça na frente. Quem é do interior sabe, né? Na frente da prefeitura tem que ter uma praça, pau-brasil, Palmeiras, tudo bonito. Ele disse ao prefeito: prefeito, o único lugar que nós encontramos que dá condições de ter uma nova prefeitura só existe um alto
uma nova Assembleia de Deus. O Senhor é a terra, 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 toda a sua glória. Ninguém diz as coisas com essa igreja e pensa que vai ficar da mesma forma. Ninguém subestima a igreja pensando que vai ficar da mesma forma, não. Essa igreja tem um dono, aleluia, é Ele que governa. Olha, meus irmãos, construir a prefeitura, construir a praça, e no dia da inauguração da prefeitura, meus amados irmãos, quase que o padre e o sacristão levam a pisa, porque quando chegaram lá, cadê a outra igreja? A igreja que diz da maioria, não está. Estava a prefeitura, uma bela praça, e a Assembleia de Deus era o cartão postal daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Manassés pergunta onde tem uma pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Venha, meu amigo, aleluia. Venha, minha amiga, fazer parte dessa história. Podes reinar.